Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em segurança, estejam acompanhando as videoaulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá na plataforma, eu estarei prontamente para respondê-los. Vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós iremos falar sobre a vegetação no Brasil, tá? Continuamos falando da unidade 5 e esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 144 a 149. Então a gente vai relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Nós falávamos sobre os climas, né? E os climas eles acabam tendo a influência da latitude, da altitude, do relevo, das correntes marítimas e da massa de ar, tá? Os climas do Brasil a gente consegue encontrar, né, em uma diversidade muito grande, né? E aí a gente fala do clima equatorial, semiárido, tropical, tropical de altitude, tropical úmido e subtropical, tá? Que eles acabam tendo, cada um tendo a sua característica própria, além das massas de ar que influencia bastante. As massas de ar são massa de ar tropical atlântica, massa de ar tropical continental, massa polar atlântica, massa equatorial continental e massa equatorial atlântica, tá? Que acaba tendo grande influência e importância na formação climática do território brasileiro. E aí, hoje nós iremos falar sobre a vegetação no Brasil, tá? Então a vegetação, a gente sabe que a parte da vegetação, ela sofre bastante alteração devido, né, à própria ação humana, à própria ação também da natureza. E acaba tendo grande influência, né, nessa formação, o clima influencia, o relevo, a parte hidrográfica também influencia. E aí nós iremos falar um pouquinho sobre a floresta tropical. A floresta tropical, ela abrange a parte da floresta amazônica e a parte da Mata Atlântica. Então são árvores de grande porte com folhas mais largas e verdes que acabam sendo bem ricas na biodiversidade, tá? Ela está associada ao clima quente e ao clima úmido. Outro tipo de vegetação é o cerrado. Ele vai abrigar espécies vegetais variadas, árvores altas e densas e espécies mais baixas e espaçadas. A gente pode observar que ele tem um arbusto, né? De plantas mais rasteiras também, tá? E a gente acaba observando que os troncos, eles são, ó, mais retorcidos, tá? E as folhas têm a casca bem mais grossa também. As folhas e as cascas são mais grossas. Tem uma grande biodiversidade. Além disso, oferece um clima tropical com 2 estações bem definidas, chuvosas e secas, tá? A metade da vegetação, ela ainda assim é nativa, tá bom? Ainda não foi assim devastada. Outro tipo de vegetação é a vegetação da caatinga. Essa vegetação, ela é a única vegetação nativa brasileira, tá? Ela é uma espécie adaptada ao clima semiárido e essa espécie ela acaba armazenando água, né? Então ela apresenta assim raízes bem próximas da superfície, como vocês podem observar aqui, né? Então ela tá bem próxima, por quê? Para ela absorver o máximo de chuva, tá? Porém, as espécies elas perdem as folhas em um determinado período, né, no período de seca, e tem algumas espécies que apresentam espinhos, né, no lugar de folhas, como a gente pode observar aqui. A gente observa muito nos cactos, né? As espécies também é o xique-xique e o mandacaru,
né, a gente consegue observar bastante, porque essas espécies, além dela armazenar água, elas conseguem sobreviver em determinadas áreas, né, devido ao seu processo de seca. Outra vegetação são os campos, né? Mais precisamente a gente pode falar os pampas, né? Que predomina parte do sul, né? Esses campos acaba predominando a vegetação de gramínea, né? Mais baixas, e árvores assim bem de pequeno porte mesmo, e as plantas são herbáceas, tá? Ela ocorre no relevo levemente ondulado e o seu clima é um clima subtropical. Existe também as campinarana, né? Essas campinaranas a gente consegue encontrar na parte noroeste da Amazônia, tá? É uma vegetação que ela acaba se desenvolvendo num solo mais arenoso, a cobertura vegetal é mais rala, tá? Então ela é composta por gramíneas, por arbusto, por matas. Aqui vocês podem observar que as matas são bem fechadas, tá? E menos exuberantes que a floresta amazônica. Então a gente observa que é muito mata fechada, tá? Esse tipo de vegetação. Outro tipo de vegetação é a vegetação de araucárias, né? Ou mata dos pinhais, né? Elas vão ocorrer em altitudes mais elevadas, tá? E latitudes médias. Elas estão associadas ao clima subtropical, com temperaturas amenas e chuvas regulares. Existe uma pequena variedade de espécies que acaba predominando a mata araucária, tá? Aqui no Brasil a gente consegue encontrar mais na parte sul, tá? Por ser mais fria, né? Você tem árvores coníferas, né? Que são aquelas em formas de cone, tipo pinheiro de Natal, que são os pinhais que acabam armazenando as sementes, tá? Na mata araucária. Só que aqui no Brasil existe essa adaptação, né? Então, elas são árvores muito altas, e as folhas, elas são em formas arredondadas, tá? Então, a gente consegue encontrar facilmente na região sul do Brasil. Outro tipo de vegetação é a vegetação litorânea, né? Que aí a gente tem as restingas e os mangues. Os mangues, eles acabam se desenvolvendo em áreas de águas, de encontros, né? De áreas de rios e mares, tá? E as restingas, elas acabam sendo encontradas em regiões mais baixas, né? Mais dunas, mais areias, tá? Aqui a gente pode observar um mangue, tá? Essa vegetação de mangue, ela ocorre em solos mais salinos e mais pobres de oxigênio também, tá? E são raízes mais arenosas, que a gente pode observar, além dela ser mais aérea, também ela absorve diretamente o oxigênio na atmosfera, tá? Então, a gente pode ver que as raízes são mais aéreas, tá bom? Essa é a região de mangue. Outra vegetação é o Pantanal. O Pantanal, né? O Pantanal, ele acaba tendo uma formação bastante vasta e complexa, pois elas acabam se encontrando no processo de transição do cerrado da floresta amazônica, né? E acaba apresentando vegetações mais ambas, né? De ambas as formações, tanto do cerrado quanto da floresta amazônica. O clima é tropical, então ele apresenta estação mais seca e mais chuvosas, bem definidas, tá? E a vegetação, ela acaba sendo mais baixa e adaptada também aos rios no período de seca, também no período mais chuvoso também, né, nos períodos de seca e nos períodos de cheia também, tá? Então, nos períodos de cheia dos rios, ele acaba tendo uma estação mais chuvosa, então eles acabam tendo bastante inundações. Então, por isso a vegetação ela vai se adaptar também a esse período.
As matas dos cocais, elas ocorrem principalmente no Maranhão e no Piauí. Ela é de clima quente e úmida, acaba constituindo a área de transição entre floresta amazônica, cerrado e caatinga, e a formação é de palmeiras, né? Como babaçu, carnaúba, buriti, que muita gente agora acaba pegando esse tipo, né, de vegetação e fazendo diversos artesanatos, ceras, né? Estão utilizando bastante esse tipo de vegetação. Então, existe uma devastação dessas vegetações, tá? Existem as áreas nativas que vêm sofrendo bastante pela questão da ocupação humana, pela questão da atividade econômica, tá? A parte da Mata Atlântica, ela começou a ser bem devastada no século XVI, né, devido à extração do pau-brasil, e isso vem se intensificando cada vez mais devido ao processo de abertura de estradas, crescimento de cidades. Só temos 5% da mata original preservada. E as matas araucárias é uma vegetação que vem sendo devastada em todo o território brasileiro, tá? Então eles retiram bastante a madeira para explorar, né? Cerca de 2% acaba sendo de mata original, tá? Além dessa ocupação humana, existe a parte da floresta amazônica, que também vem sofrendo bastante, a parte do cerrado, devido à expansão também responsável pelo plantio, né, de soja, vem sofrendo bastante. A caatinga também foi bem devastada devido à questão de pisoteamento do gado, né? Então, tudo isso a gente pode observar que toda a vegetação ela vem sendo devastada a todo momento, seja para atividade econômica, seja também para as atividades de setores também da própria necessidade do ser humano, né? Que eles acabam tendo pela questão do plantio e também pela questão da ocupação humana aí nesse território, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui a atividade da página 144 e vou pedir para vocês fazerem no caderno um resumo de 10 linhas, tá? No mínimo 10 linhas, sobre os fatores que acabam levando a devastação da cobertura vegetal no Brasil, tá bom? Eu peço que vocês também enviem essa atividade na plataforma do resumo, tá? Que eu estarei pontuando vocês. Até a próxima, boa semana, bons estudos, tchau, tchau.